Maia desse canal que é o Saúde como Caminho e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. A força do coletivo. Ontem eu estava assistindo uma série que está no Netflix, Virgin River, eu acho que é assim. Tá, a pronúncia tá estranha, mas é por aí. E ele fala de uma comunidade, de uma pequena população que mora numa floresta próxima a um rio. E me mostra o dia a dia da convivência dessas pessoas. Porque você sabe que um lugar pequeno faz com que as pessoas se conheçam. Então, todo mundo se conhece. Todo mundo se ajuda. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Porque sim, a proximidade, a convivência, ela vai ter coisas que agradam, como tudo na vida, e coisas que desagradam. Como nós ainda somos seres em evolução, muitas vezes olhamos para a vida do outro e achamos que sabemos a melhor forma para o outro viver. Como é que ele deve fazer? Como é que ele deve se comportar, né? Com o seu pai, com a sua mãe, com o seu companheiro, sem olhar para o nosso próprio comportamento. Se nós estamos nos comportando de uma maneira justa, honesta, sincera, generosa. Porque mais importante do que você saber o que o seu vizinho deve fazer é você saber se perguntar o que você deve fazer diante de cada coisa que está na sua vida, de cada situação. Isso é que faz a transformação da sua vida. Não é olhar para a vida do outro. Claro que se você olhar com um olhar de aprendizado, um olhar não de crítica, de condenação, mas um olhar de questionamento sobre os resultados que aquela pessoa está tendo com sua ação. Sim, você pode aprender a como fazer e a como não fazer, olhando para o comportamento daquelas pessoas que estão ao seu redor ou mesmo de pessoas que são conhecidas. Eu já falei aqui muitas vezes nos meus vídeos que eu adoro biografia. Porque eu acho que na biografia a gente tem a trajetória da pessoa. O que é que ela fez que foi bom para ela? O que ela fez que não foi bom? Então, numa biografia você compreende por que a pessoa se tornou quem é. E o que ela experimentou durante a vida, de bom e de ruim, a partir das escolhas que ela pôde fazer. Então, esse olhar, esse viver junto, esse conviver, eu sou totalmente a favor da convivência. Eu acredito muito no companheirismo de duas pessoas, no casamento, desde que seja um casamento de almas, não um negócio, não simplesmente uma parceria comercial, como muitos casamentos se tornaram, onde as pessoas se juntam para acumular dinheiro. Eu estou falando de um casamento de almas, pessoas que se encontram, olham de verdade e escutam uma a outra e ponderam sobre o que as duas pessoas querem e podem fazer de bom de juntas para fortalecer a união, para fortalecer a vida uma da outra. A gente está falando de uma atitude de despreendimento, de generosidade, onde eu encontro as pessoas para partilhar com elas, que é diferente. Encontrar as pessoas para ter carinho, para ter amor, para ter atenção, para ter uma escuta. Você percebeu a diferença? Uma pessoa que encontra a outra para ter, ela quer tirar desse relacionamento. Uma pessoa que encontra a outra para partilhar, ela quer dar e receber. Ela quer encontrar um espaço de convivência, de vivências com. Então, nesse seriado que eu estou assistindo, essas convivências são mostradas de uma maneira muito bonita. Casais jovens, casais maduros, casais idosos que se acompanham, vizinhos, relações entre amigos e amigas. A série aborda esse lugar de convivência onde existem traumas, houve decepções, mas as pessoas estão ali olhando e não fazendo de conta que não existe. Elas estão olhando e convivendo com essa decepção e ressignificando muitas vezes a decepção que houve, aquilo que não foi, aquilo que foi prometido e não foi cumprido. Porque isso acontece nos relacionamentos. Muitas vezes a gente se dispõe a fazer algo e a gente não consegue fazer.
É preciso reconhecer que não foi possível fazer. É preciso olhar para o outro e pedir perdão profundamente. E às vezes perdão a si mesma ou a si mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente queria fazer e não conseguiu. E mesmo querendo fazer e não conseguindo, tem um ônus, tem um prejuízo para a gente e para o outro. Então a gente não pode fazer de conta que nossa ação não tem um impacto na vida daqueles que estão ao redor. Na verdade, nossa ação tem um impacto no mundo. Nós temos uma responsabilidade sobre o que está acontecendo no mundo, sim. Porque nossos pensamentos, por isso que a gente tem que ter cuidado. Eu fiz um vídeo pequeno agora, né? Que a gente precisa viver com muita atenção sobre o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. Isso pode parecer para você cansativo, né? Essa proposta da atenção, da autoobservação. Porque muitas vezes a gente quer se distrair, a gente quer se amortecer, a gente quer fugir das nossas responsabilidades. E fingindo que não existe essa responsabilidade, a gente idealiza uma vida leve, uma vida fluida, deixando a vida nos levar. Olhe, existe uma diferença entre fluir com a vida e deixar a vida levar a gente. Quando a gente deixa a vida levar a gente não observa nossa responsabilidade, a gente não se coloca na vida como um protagonista que precisa fazer escolhas, decidir, pesar prós e contras. A gente não assume a responsabilidade, porque a gente muitas vezes está se comportando na vida ainda como crianças, que espera que os outros cuidem, que os outros façam, que o mundo se transforme, que a sociedade se transforme. Isso é a esperança de uma criança, porque nada muda do nada. É preciso que a gente mude, é preciso que a gente assuma parte da responsabilidade sobre a mudança que a gente quer ver no mundo. Acho que vocês já viram, eu já vi muitas mensagens, né? Que nós precisamos ser a mudança que a gente quer ver no mundo. E isso é possível como? Quando eu vivo com atenção. Quando eu vivo a cada momento com a consciência dos porquês eu estou em cada lugar, do porquê eu estou na convivência com algumas pessoas, porquê eu estou em um determinado trabalho, porquê eu tenho ou não tenho o dinheiro que eu quero. Porque tudo tem uma causa. Que você, se você quiser transformar, vai precisar aprender a viver buscando as causas de cada acontecimento. E não viver por viver. Porque se você viver por viver, querendo tapar buraco, querendo apagar incêndio, que são muitos que tem na vida da gente, você vai estar o tempo todo correndo para cima e para baixo, para um lado e para o outro, e sem dar conta, porque quanto mais a gente vive de maneira irresponsável, mais a gente se enrola. Eu gosto de um termo da constelação familiar que se chama emaranhamento. O que é que significa o emaranhamento? Foram acontecimentos que ocorreram com nossos ancestrais e que não foram resolvidos. Casamentos que terminaram em brigas, relações familiares que também terminaram em decepções, em agressões e não foram curados. Pessoas que foram rejeitadas, que foram retiradas da família, excluídas da família, como se essas pessoas fossem vilãs e nunca foram incluídas. Os emaranhamentos resultam de situações que foram experimentadas e que não foram resolvidas. As pessoas envolvidas não pararam para assumir cada qual a responsabilidade sobre a sua parte na questão. Claro que não é necessário que as 2 ou as 3 ou as 10 pessoas envolvidas na questão resolvam para uma situação, para você sair do emaranhamento. Eu posso sair do emaranhamento na medida que eu tomo consciência da minha parte na situação. Se eu tomar consciência da minha parte, eu começo a olhar eu posso descobrir o que eu posso fazer para sanar os prejuízos que eu causei na época. Porque a gente só sai do emaranhamento se a gente arcar com o prejuízo que nós causamos. Enquanto a gente não assumir e oferecer
o que a gente tirou, ou seja, a gente devolver às pessoas envolvidas o que a gente retirou delas, seja tempo, seja dinheiro, seja atenção, seja o afeto. Se a gente não se dispuser a ressarcir as pessoas do prejuízo, né, do ônus, da dor que nós causamos, né, nós vamos levar isso para outros relacionamentos, vamos ficar emaranhados nisso aí e vamos reviver esse mesma situação muitas vezes, até que um dia, gente, até que um dia nós possamos tomar consciência, entender por que a situação se repete e nos desemaranhar. Assumir, dar a César o que é de César, ou seja, devolver a cada um que foi que nós retiramos, olhar, escutar, entender o que a pessoa quer que a gente faça para que ela se sinta vista, ouvida e que essa conta possa ser zerada. Então, a cada momento nós vamos precisar, para nos libertar dos emaranhamentos, nós vamos precisar acertar as contas das nossas convivências. E nessa série, Virgin River, esses personagens, eles estão aí nesse processo de olhar para seu lugar, de escutar o outro, de contribuir, de ajudar, de se fortalecer, né, uns aos outros. Eles se ajudam o tempo todo, eles se perdoam, eles brigam quando é necessário, eles se colocam. Então, na verdade, é uma aula de convivência. Eu recomendo. Quem gosta desse tema, da convivência, quem quer melhorar os seus relacionamentos, eu recomendo que veja essa série e que estude a natureza do que é conviver e como cada convivência reflete quem somos e como estamos na vida. Reflete nossas escolhas, reflete nossos valores. Então, uma pessoa que ela está, como eu estava, gente, no início do ano, nós vamos fazer um balanço agora no final do ano e nós vamos fazer uma programação no início do ano que vem. Eu estava meio emaranhada financeiramente, graças a Deus, nesse ano de 2023. Eu coloquei lá no início, fiz um planejamento, me orientei, me organizei e tomei a decisão de mudar essa realidade. E eu digo a vocês, mas com muita alegria, eu estou transformando essa realidade. Já resolvi muitas coisas e estou resolvendo, pagando dívidas, acertando contas. Ai, como é bom, como a gente se sente mais livre à medida que a gente sai dos lugares de emaranhamento, de prisão, de confusão em que nós mesmas e nós mesmos nos colocamos. Então, que nós possamos viver em coletividade, nos fortalecendo e aprendendo, gente, aprendendo a assumir a nossa parte e dar a nossa contribuição para que a nossa convivência, as nossas relações se tornem cada dia melhores, mais alegres, mais generosas, mais verdadeiras e sinceras. Se você gosta do canal e ainda não se inscreveu, aqui abaixo do vídeo é fácil, só é clicar em se inscrever, acionar esse sininho para receber as notificações quando a gente coloca os vídeos. Dê seu like, faça seu comentário, estamos aqui nesse espaço para que a gente possa se olhar de verdade, com sinceridade e aprender a ser cada dia mais fortes, unidos, ok? Unidas. Fiquem com Deus, até mais tarde, até amanhã.